bem-vindos a mais um programa do Serial Cooks aqui na Rádio Alfa Ômega. Eu sou a Lulu. E eu sou a Cami. E agora estamos aqui matando as saudades da rádio. Semana passada tivemos um pequeno problema de saúde, então tivemos uma reprise, então pedimos desculpas a vocês, nossos ouvintes, mas estamos de volta. Cá estamos. E toda doença, a doença fala, né? A doença fala, literalmente nessa falou muito forte comigo. Ou não falou. Ou não falou, né? Tive uma amidalite na semana passada, não pudemos gravar o programa, então estamos aqui agora recuperadíssima, graças a Deus. Isso aí. Salve Deus. Salve Deus. Salve Deus. E vai te dar uma perspectiva única quando sair Um Lugar Silencioso 2. Exatamente, que vai ser o próximo serial cinema, inclusive. Isso. Quando o cinema voltar, né? Então, eu fiquei doente essa semana, então eu assisti alguns filmes muito interessantes que eu trouxe aqui para o nosso maravilhoso programa, né? E outras possibilidades, né? Da gente ficar mais em casa. Pois é, você fica mais ali de molho, então eu não conseguia falar, então o que eu podia? Eu só podia ouvir. E ver. Ouvir e ver, né? E um dos filmes que eu assisti, gostei muito e queremos falar para vocês é o filme Kardec, de 2019, filme brasileiro, direção de Wagner de Assis. Isso, um filme, nossa, você assiste, parece produção internacional mesmo, com né? certeza. Muito bem produzido. Direção de arte impecável. Parece que o filme se passa em Paris, né? Uhum. E parece que realmente está ali em Paris na década do 19, acho que é. Tipo isso, mais ou menos nesse período. Isso, 19, sim. Né? É. O tom sépia, as cores, direção de arte arrasou demais. Os figurinos, gente. Uhum. Maravilhoso. E é um filme incrível, né? Não, maravilhoso. É um filme maravilhoso, né? Ele é um filme baseado no livro Kardec, a biografia, de Marcel Souto Maior, e ele fala a história, a trajetória do Leon Rivali até a sua missão em despertar com o nome de outra vida, Allan Kardec. Uma coisa muito interessante é a minha família, ela já vem do espiritismo, né? Então eu cresci com isso. E todo mundo fala, Allan Kardec. E assim, na minha mente eu tinha como Allan Kardec é brasileiro. Pois né? Eu também tinha essa impressão. Então. Sabe por quê? Olha só como são as coisas do universo que você vai passando na sua vida e só percebe quando você tem um despertar, né? Uhum. Eu estudei a vida toda no mesmo colégio. Sabe qual que era a rua da frente? Qual que era o nome da rua da frente? Allan Kardec. Claro que era. Allan Kardec, e o colégio, inclusive, ele, por muitos anos, ele foi um colégio espírita e eu não sabia disso também. Ele era o Lins de Vasconcelos, daí ele foi comprado pelo Grupo PET, né? Mas eu não sei como tá agora, mas até o momento em que eu me formei, eles tinham ainda essa coisa da formação humana, né? Olha isso só que era legal. Muito legal, era um diferencial entre os colégios, né? A gente tinha muito essa coisa assim de você realmente aprender a se relacionar e não só você tá no tradicional ali, né? Chato da escola. O padrãozinho, né? E a rua da frente se chamava Allan Kardec, que é o protagonista da história que hoje nós vamos trazer nesse primeiro bloco. Pois é, então, pessoal, ele não é brasileiro. É porque o Brasil, inclusive, é um dos maiores países com adeptos ao espiritismo, né? Inclusive o diretor, né, do filme, o Wagner de Assis, ele é espírita e já tem outras produções que vamos falar em breve. E então ele é francês, gente. Allan Kardec é francês. Kardec é francês, então o filme se passa. Quer dizer, o Allan França, não. Né? O Leon. O Leon, é né? O Allan ele foi um druida. Isso. Que é europeu também, né? Europeu também, né? Mas a história ali do professor que pega essa identidade do Allan Kardec se passa na França, a história se passa na França, e é engraçado porque você está ouvindo um filme passando na França em português. E a gente já tem essa mentalidade que o cara né? é brasileiro. Então, os atores, né? Atores conhecidos, globais, então é muito interessante, né? E ele está na Netflix. Galera, aproveite aí para assistir da Netflix, maravilhoso. Muito interessante que é exatamente assim, o Leon, ele era bem cético com essas questões, né? Isso. E ele começa em Paris a história das mesas flutuantes, né? E ele já não acredita muito naquilo. E olha só como é que é. A pessoa teria que ser uma pessoa bem cética, né, para conseguir poder ter essa missão, né? E trazer uma metodologia, porque você já compreende ali o ceticismo. Ele compreendia o ceticismo. Ele era inteligentíssimo. Exatamente. Professor, tudo mais. Numa escola ou na igreja católica. Ele era professor de uma escola católica. Isso. Né?
E era muito interessante porque ele já trazia um método um pouco diferente do tipo de falar para os alunos. Para que servem os livros? É para pensar, é para você refletir. Se não for para você passar o conhecimento para frente, o livro não serve de nada. Então ele começa a criar uma visão disruptiva nos alunos da época. E o padre não gosta dele. É claro, né? Desde o começo, já não gostava dele. Já não gosta da metodologia dele, né? Mas ele e a esposa, né, a Gabriela, sempre foram muito estudiosos e davam aulas de tudo, né? Aulas particulares, aulas na escola, aula de pintura, de música, de dança, de não sei o quê. Gente, eles eram muito intelectualizados, né? E, aliás, a relação dos dois é muito gostoso, né? É muito bonitinho, né? Almas gêmeas, né? Almas gêmeas, com certeza. Almas gêmeas, né? Eles completavam, era muito suporte, né? Um com suporte no outro. Completo, muito yin yang, né? Isso. Bem completo, né? E é muito legal porque a própria esposa, ela acompanha esse ceticismo do Allan Kardec, né, do Leon, até ele desenvolver um estudo científico que comprova o espiritismo em Paris, né? Exatamente, ele teve que vir desse ceticismo, dessa metodologia, para demonstrar o negócio ali. Pra demonstrar. E o filme vai passando tudo isso, né? Isso, pensa, tipo, pessoas canalizando, sempre houve, né? Pois é, né? Os médiums, né? Exatamente, sempre teve médium aí. Mas assim, como trazer isso, né, de uma maneira em que a população, no geral, compreenda que não é, tipo, não é loucura. Pois né? Ou seja, a partir de um estudo realmente científico, de uma pessoa que trabalha com a ciência, né? Ele fazia parte até de uma academia de estudos, como se fosse meio que uma academia de letras. E ele mesmo passa a não ver sentido naquilo, né? Nós precisamos melhorar, precisamos estudar outras coisas, né? E eles acabam expulsando ele, acabam expulsando ele. Normal. Né? Normal. É o que acontece. É o que acontece, É assim mesmo, né? E durante esse filme também a gente vê toda a concepção do livro, o Livro dos Espíritos, que é o livro mais famoso dele, né? Dentre vários outros, como o Livro dos Médiuns e outros mais. Mas o do Espírito é tipo a Bíblia do Espiritismo. É a Bíblia do Espiritismo, né? Tem para baixar PDF na internet, se você estiver curioso para ler também. Recomendamos, é bem interessante, né? E eu acho que uma coisa muito legal também da gente mencionar é que conforme ele vai estudando e vai tendo contato com médiuns diferentes de vários lugares, de várias idades, isso é muito legal também, né? Tipo, trazendo a mesma mensagem. Tem as crianças ali. As crianças, tem os mais velhos, tem a jovem e todas assim, trazendo a mesma mensagem para comprovar que tá vindo da mesma fonte ali para ele entender e ele demora para entender, né? mas é assim, né? É assim, né? Mas quando ele entende que ele vai lançar o livro, eu acho muito bonito quando ele fala que a gente não tem, assim, um cronômetro, uma contagem regressiva pro nosso túmulo, assim, a gente nasce, renasce incansavelmente. Pra quê? Pra gente crescer, pra gente evoluir, pra gente aprender a amar, aprender a perdoar e também pra sermos amados e perdoados e tudo mais. É bem interessante. Que não é uma corrida, não tem tempo pras coisas, nunca é muito tarde pra aprender. Para desenvolver, para ser diferente, né? Aprender alguma coisa, desenvolver, é isso aí. Não tem esse tempo e você nunca tá atrasado também, né? Porque é aquela coisa, né? Eu acho que é uma coisa da nossa geração, assim, né? Tipo, na minha idade meus pais já eram casados, já tinham casa própria. E é horrível isso, né? É horrível ficar nessa pressão, né? Porque eu na sua idade já tinha, sei lá, netos. Gente, nós estamos em outra era. É outra era, outra concepção de mundo, é outra consciência. Além de outra consciência, é outra visão, assim, de perspectiva de vida também. Exatamente, né? São preocupações. E tá tudo certo, e tudo cabe, tudo bem, né? Que faz parte, né? Exatamente, não que ia estar com a consciência de hoje se não tivesse acontecido isso no passado, né? É tudo uma evolução, é tudo um desenvolvimento, as coisas funcionam na época que elas funcionam e é isso aí. Só que as pessoas têm que entender que é diferente. Exatamente. Né? E você não precisa. A pior coisa que você pode fazer é a comparação, né? A sua vida com qualquer outra vida. Pra quem tá sendo comparado e pra quem tá fazendo a comparação. É porque as pessoas têm tempos diferentes e isso não quer dizer. Comparar não quer dizer nada, né? Nunca se sabe o que a pessoa passou pra chegar ali, o que ela passou, inclusive, em outras vidas, né? Pra estar dessa forma, agindo desse jeito, né? Então. Não dá pra julgar, né, gente? A gente já falou em programas passados sobre o julgamento, né? Tipo, o que sabemos, o que somos pra julgar a nós mesmos e aos outros, né? A gente tem uma visão que o Alan fala muito no filme isso, né? Por padre. Isso. Quando eles têm a conversa. É verdade. Olha só, é verdade. E
nossa visão é muito limitada, muito limitada. A gente não tem como julgar nada, gente. Nada. Nada mesmo. E tem uma conversa muito interessante no filme do Alan com o padre, que ele começa o padre fala pro Alan: diga que você se arrepende, que tava errado, que tá louco, assim, vão parar de cair em cima de você. E daí o Alan fala assim: mas eu não vou estar falando a verdade. E tudo é muito maior, por que você não entende? Não é pôr em caixinhas, porque o catolicismo é isso, o espiritismo é isso. Não, a gente tá falando de Deus, a gente tá falando do amor, a gente tá falando do além, do a mais. Então, o Alan, ele tenta, né, dar pro padre uma visão, fazer o padre ter uma visão, uma perspectiva maior, vendo que não é só uma coisa, assim, de sofrimento, né? A outra coisa, né, porque a Igreja Católica sempre fala muito, né, que tem que sofrer, não sei o quê, não sei o quê, e não é assim. Mas, veja só, foi essa época, né, do Alan que... eu acho que, inclusive, é dito no filme, né, que essa era uma época que as pessoas precisavam ter essa abertura de consciência, que é, inclusive, por causa disso que houve todo esse movimento, né? Todo esse movimento. Em uma das canalizações, o Alan recebe essa mensagem, né, de que isso precisa acontecer e que pessoas vão chegar para ajudar, pessoas vão chegar vão chegar até ele com a mensagem, mas também chegarão forças contrárias, chegarão desafios. Vai ter gente que vai querer derrubar, vai ter sombras do mal. Mas o importante é você estar ali continuando, porque era o momento em que precisava estar acontecendo aquilo, em que ele precisava fazer aquela pesquisa para poder escrever o livro e dar continuidade para a história. Para você ver como a gente está sendo assessorado o tempo inteiro, né? Muitas vezes a gente tem a gente acha que é tudo uma zona e que as coisas só estão acontecendo e que as coisas estão erradas mas na verdade é tudo muito perfeito, né? Na verdade, tá tudo sendo extremamente bem calculado. Nós nunca estamos sozinhos e sabe, então aqueles que estão nos assessorando, eles têm, tipo, agora é o momento disso. Eu acho, agora tem energia o suficiente para isso. Então aquele lá era o momento para ver essa abertura, porque precisava abrir a consciência. E aí o livro, né, precisava abrir a consciência para aquele livro ser concedido para ir para o mundo inteiro, né? Sim, tem essa questão, né, ainda das queimas dos livros. Normal, história da humanidade, salve Deus, né? E tem o Roger Bottin. Ele também é um autor e canalizador, né? Os livros dele, na verdade, são todos canalizados e com viagens astrais. E tem um dos livros dele que é A História de um Anjo. E ali ele traz a história desse personagem, né? O Gabriel, inclusive. E ele começa com a vida antes dele encarnar na Terra. Então, a vida dele no astral e tudo mais. E, tipo, a preparação dele para encarnar e trazer, tipo, basicamente ele vai potencializar essa mensagem que vem do Alan, né? Que para potencializar o espiritismo, mas assim, não o espiritismo como o espiritismo, mas como uma união de todas as religiões, principalmente do catolicismo com o espiritismo, né? Inclusive tem uma passagem que ele fala ali que é como assim, o catolicismo, ele é uma parte da imagem, da pintura toda, né? E é como se o espiritismo ele viesse para explicar o catolicismo. Porque o catolicismo, você pensa, ele tem muita analogia, né? É muito... O negócio que aconteceu 2000 anos atrás. Como é que era a consciência das pessoas 2000 anos atrás? Pois é. Jesus não podia vir falar, gente, física quântica é o seguinte, imagina, eu tô aqui mudando o vinho pra água pro vinho, porque eu tô lidando com as moléculas, com os átomos, é isso que tá rolando. Tipo, não dava pra... já foi difícil para as pessoas entenderem que tava um baita de um avatar ali, né? Então imagine se estivesse falando sobre essas coisas. Se fosse hoje, imagina como se fosse hoje. Até mesmo hoje, exatamente. Mesmo hoje, ia gerar um tipo de pânico, de caos, de dúvidas. Gera, inclusive. Né? Mas, né, a gente também tem essas outras questões da gente estar falando de física quântica, estar falando de vibração, estar falando do espiritismo de uma forma muito mais aberta, né? Por isso que tá aí. Você pega o catolicismo, ela é a parte, né, assim, das analogias do que acontece no universo, do que acontece em outros níveis na nossa vida terrena, mas com analogias. E o espiritismo, ele vem, na verdade, para linearizar para nova consciência isso, né? Exatamente.
E um exemplo que a gente pode dar aqui de um filme que fala um pouco dessas metáforas do catolicismo é o filme Mãe. Né? Nossa, esse é um filme, baita no filme, né? Saiu recentemente um texto novo lá no site em serialcooks.com.br com uma análise bem profunda de todos os arquétipos e todos os momentos para vocês entenderem a questão das metáforas em relação do filme com o catolicismo, né? Porque ali é basicamente assim, tem Eva, tem Adão, tem Deus, tem a Mãe Terra. É um filme muito interessante de explodir a cabeça. Assim. Você pode não entender na primeira Então, porque vez, na verdade né? você só compreende o que está acontecendo. Você compreende quando você entende, né? Mas é só no fim do filme. É só no fim. Se você vai sem saber do que é o filme... É loucura. É loucuragem. Loucuragem. Chega ali no fim do filme e se diz, mano, o que tá rolando, mano? O que esse homem está fazendo? E daí, tanto, inclusive, quando a gente foi na cabine, né? Alguns anos, inclusive, né? Ele é de quando? 2017? É lá por 2016, 2017, assim, já faz bastante tempo. E a gente fez uma análise um pouco mais curta, assim, né? Uma crítica geral do filme, né? Aí, revendo agora, com todo esse movimento, toda essa bagagem, nova, né? Aí saiu ali uma produção bem analisadinha, bem desmuiçada, assim, com cada detalhe para vocês pegarem assim, a questão do filme que fala sobre esse assunto, que é o catolicismo, né? E a metáfora do As metáforas, né? Diretamente metáforas. Não se assustem, galera, porque tem coisas pesadonas. Tem coisas pesadas mesmo, pesadonas. Né? Mas é um ótimo filme. Inclusive a gente estava falando sobre silêncio, sobre falar, e é um filme que não tem trilha sonora, né? Verdade, não tem trilha sonora, que deixa a coisa mais agoniante. Fica tenso, né? Fica tenso. A gente não percebe. É um tenso agoniante, né? Não é um tenso desconfortável, que nem quando tem trilhas sonoras que conversam que é pra você ter aquele sentimento, como Coringa, né? Isso, inclusive falamos sobre esse assunto no nosso episódio sobre o Oscar e trilha sonora, e é exatamente isso, a falta da trilha sonora. O quanto angustiante, então, se a gente já tá vivendo ali aquela realidade angustiante, a falta da trilha, a falta desse som deixa ainda mais você meio assim, né? Porque o som, assim, ele vai te dando uma expectativa, né? Você vai te dando um direcionamento do que você sentir. Agora, você está vendo uma loucuragem acontecendo sem o som, é como se você estivesse vivendo aquilo. O que é maravilhoso, gente. Né? Esse filme é maravilhoso. É com a Jennifer Lawrence. Javier Bardem, né? Bardem. Javier Bardem. E é isso mesmo, é Michelle Pfeiffer. Ai, sim. Maravilhosa ela. E então tem essa questão do catolicismo e o espiritismo. Eu acho que daí o problema não é problema, né? Não é errado assim, mas assim, eu acho que ele veio crescendo o espiritismo aí como uma religião em si, né? Muita gente vê ainda como uma religião em si. Com uma caixinha, né? Isso, é o problema das caixinhas, né? E não, eu acho que ele tá aí pra agregar todas as outras, explicar pra uma nova consciência, né? E abrir, porque... Mano, tem muita coisa que a gente ainda não sabe. A gente se acha muito esperto. A gente acha que entende as coisas. Pois é. Mas não, a gente... Tipo, não. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muita coisa que ainda vai chocar a gente. Mas eu acho que essa nova linguagem permite que a gente abra a cabeça para essas novas questões e saber que não sabemos. Né? Só sei que nada sei. Exatamente. Então, é isso aí. E é um livro também maravilhoso. Filme, né? E recomendamos a todos, está na nossa maravilhosa Netflix. Agora que estaremos ficando um pouquinho mais em casa, né? Pois é, podemos colocar em dia as maratonas, podemos colocar em dia as leituras lá em serialcooks.com.br. Vamos aproveitar esse momento de uma forma positiva, né? Não, eu acho que esse momento é muito importante pra gente sair do surto, sair do pânico, sair da crise. Tipo, tá rolando, beleza. Então vamos ver Como fazer, né? Vamos tomar todas as precauções, né? E só que assim, deixa fluir. Você não precisa estar numa prisão e tem um caos acontecendo. Tipo, deixa fluir mesmo, sabe? Você vai ficar em casa, fica em casa, faz o que você precisa fazer, mas fica tranquilo. A situação não é ideal pra, né? Temos questões de emprego, de salário e contas, mas, gente, esse é o momento... Pelo menos por uns dias é o momento de não pensar nesse lado. Esse é o momento relaxou, gente. Vamos lidar com um dia de cada vez, vamos ficar de boas, sustentar a tranquilidade, a paz. Não vai adiantar nada entrar em pânico.
Assiste lá um filme, Assiste um aprende filme. uma coisa nova, né? Né? Lê lá Serial Cookies. Isso aí. Né? E vamos sobreviver. Vamos Como sobreviver. sempre sobrevivemos. Leia lá serialcookies.com.br. É isso aí, galera. E agora então vamos relaxar aqui com uma dica da Cami na música Na Correnteza, que é do CD dos Anjos, que é uma coletânea dos anos 90. Até daqui a pouquinho.